vamos fazer contato com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos escutam, que nos assistem pela TVT também. Wagner, hoje, 7 de setembro, é um dia que a gente pode falar até sem qualquer exagero, que boa parte do mundo mira os olhos para o Brasil aqui na sua data da independência. Temos manifestações pró e contra o governo de Jair Bolsonaro, mas mais que isso, o que preocupa de fato são as manifestações antidemocráticas, com caráter golpista, pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. Que perspectiva que você tem para esse dia de hoje, Wagner? Glauco, eu acho que há um receio, há um medo, né, de que essas manifestações do campo bolsonarista possam redundar em algum tipo de violência, né? A violência mais que a gente deve rechaçar com mais força é a violência contra as pessoas, né? Quem está em Brasília, quem estará em São Paulo, quem estará em outras cidades pelo Brasil em que vai haver manifestações tanto do campo bolsonarista como do campo democrático popular, enfim, que vai estar nas ruas com o grito dos excluídos, né? Teme-se aí, claro, uma situação de confronto, porque talvez em nenhum momento antes de hoje, desse 7 de setembro, a gente tenha visto aí uma ameaça, né, com as notícias de que policiais à paisana, né, policiais que não estarão em serviço podem ir às ruas, uma grande mobilização, muito dinheiro envolvido na mobilização de pessoas indo a Brasília e indo a São Paulo. Então, há um certo receio, né, eu acho que é um receio considerável, né, que faz sentido, de que as pessoas, de que possa haver algum tipo de confronto, algum tipo de desvio daquilo que se espera em manifestações democráticas. Quem quer manifestar por um lado, manifesta. Quem quer manifestar por outro lado, assim o faz também, né? Agora, eu penso que essa situação ela é algo que nós devemos lidar nesse dia, né? Entendendo que quem tem desejo de ir às ruas, se manifestar pelo grito dos excluídos, pelo Fora Bolsonaro, deve ir, né, e deve compreender que aquilo que tem sido noticiado também, tanto pelo governo do Estado de São Paulo, como pelo governo do Distrito Federal, ou seja, o policiamento, né, que deve conter os excessos, sobretudo dos bolsonaristas, né, esse dever que o Estado tem de proteger as pessoas que querem ir às ruas para se manifestar. Então, acho que esse é o recado mais importante desse momento e nessa manhã, né, em que as pessoas estão se preparando para poder se manifestar, seja de manhã, seja agora em Campinas, por exemplo, é às 9 da manhã, no Lago do Pará, a manifestação do Grito dos Excluídos, né? As pessoas devem estar se preparando também em São Paulo, na capital, à tarde, ali no Vale do Anhangabaú. Agora, Wagner, nós estamos aqui na Avenida Paulista, a gente já acompanha uma movimentação, né, de manifestantes pró-Bolsonaro. O protesto aqui, protesto não, né, a mobilização está marcada para o período da tarde, mas você citou uma questão que é importante, que é o financiamento. A gente vê aqui ônibus chegando, obviamente que pode até haver e há uma mobilização por parte dos próprios manifestantes, mas existe obviamente um investimento muito grande também de certos setores da elite econômico-financeira, impulsionando tanto na via virtual como também ali nas ruas mesmo, né, arcando com custos, infraestrutura, transporte, para que essas mobilizações aconteçam. Na semana passada nós tivemos também parte do segmento econômico, da elite econômico-financeira brasileira, recuando de manifesto que já era bem tímido, né, em relação a uma defesa da democracia. Como é que você vê a conivência e também o estímulo por parte de uma parte dessa elite brasileira em relação a atos antidemocráticos? Esses grupos econômicos, essa chamada elite que quase que sempre esteve no poder, né, e que domina o nosso país, ela sempre se mexeu politicamente, né, claro, né, desde 1500, pelo menos, né?
Agora, o que nós temos de novidade nesse momento, nesse período mais recente da nossa história, é uma conexão muito forte desses interesses econômicos, dessas forças econômicas, com as manifestações nas ruas, né? Seja aquelas financiadas mais diretamente, seja as pessoas que, de um nível de renda, né, mais alto, têm ido às ruas para se colocar contra mudanças que vinham ocorrendo na sociedade brasileira. A gente vinha percebendo que havia, né, gradativamente uma transformação, uma passagem, né, de classes que estavam menos favorecidas para uma situação econômica melhor, o avanço no campo do emprego, no campo do salário mínimo, enfim, no campo daquilo que as elites acabam temendo, né, que é essa ocupação de espaços que estavam antes reservados a elas e que, num determinado período, sobretudo ali no final da década passada, da década de 2000, ali nos anos 2009, 2010, 2011, onde o Brasil conseguiu ter um boom econômico muito forte, essas elites elas se viram ameaçadas, né? E passaram a se organizar na década passada, e isso redundou na eleição do Bolsonaro e redundou nisso que nós estamos vendo hoje, né? Então, todo esse aparato que agora, né, o agronegócio, não é por acaso que, como a gente viu em algumas imagens ontem, já em Brasília, da mobilização em Brasília, são caminhões, né, são grandes caminhonetes, né, quer dizer, isso fica muito claro, né, quem está financiando e qual é a posição dessas pessoas na sociedade, né? Eu acho que eles estão jogando uma cartada muito forte. Isso não é apenas algo do Bolsonaro, né? A gente precisa entender isso. Esse movimento não é algo só do Jair Bolsonaro. Isso é um movimento desse campo da sociedade brasileira que sempre se sentiu numa posição privilegiada e que está vendo que esse governo tem sido um governo que não tem resolvido os anseios da população mais geral, que tem perdido base social, né? Uma parte considerável da população que acabou votando em Jair Bolsonaro em 2018, pelas pesquisas, nós estamos vendo que ela já saiu desse campo bolsonarista, e eu acho que esse 7 de setembro ele representa muito essa tentativa de retomada, né, de um movimento político que foi protagonizado por Bolsonaro em 2018 e que agora se coloca com muita força para tentar mostrar uma capacidade de mobilização, né? Então, acho que há uma aposta desse campo político, desse campo econômico, das elites econômicas do nosso país, pelo menos de uma parcela delas, de uma parcela importante delas, que ainda permanece com Bolsonaro e que está querendo transformar o 7 de setembro num ato, né, de força, num ato de uma demonstração de força de que eles ainda estão vivos, mesmo com todo esse desgaste do governo Bolsonaro, com a sua incapacidade de dar conta da pandemia da Covid-19, com os altíssimos índices de desemprego, né, com toda a destruição ambiental que nós estamos acompanhando. Então, esse setor da elite, chamada elite econômica, ele está tentando mostrar a sua cara e indo para a rua, né? Quer dizer, fazendo uma mobilização que possa gerar aí imagens, fotografias, né? Um ambiente nas redes sociais de que Bolsonaro, onde haja uma aparência de que Bolsonaro está mais forte do que ele realmente está, né? Wagner, inclusive a respeito disso, né, do dia que a gente vive hoje, ontem eu vi uma foto do presidente Jair Bolsonaro que me fez ter ali uma ponderação, inclusive até postei no Twitter. Em 2018 a gente tinha um candidato no segundo turno que usava o violão ali para tocar Blackbird, uma música lindíssima dos Beatles, enquanto o outro candidato, e aí é a remissão justamente à imagem que eu vi, pega um violão para simular um fuzil.
né? sim. Quer dizer, e disseram que era uma escolha bastante difícil. Mas Pois é. até lembrei, né, da minha sobrinha, quando era pequena, ela chegava e quase qualquer objeto que chegava para ela, ela chegava para mim e falava: tio, faz falar, né, que era para eu brincar com ela, uma atividade lúdica. Já o Bolsonaro, qualquer objeto que cai na mão dele vira arma. Né, vira simulação. E o que me surpreende, na verdade, eu queria saber a sua avaliação a respeito disso, Wagner, é a capacidade que o Bolsonaro tem de mobilizar pelo ódio. É o tempo É. todo. Né? Tá certo que o Brasil é uma sociedade estruturalmente violenta, historicamente violenta, nós naturalizamos inclusive esse estado de coisas, um estado de desigualdade que é muito prejudicial, mas surpreende também o fato da mobilização pelo ódio ela ser tão efetiva e, na verdade, perdurar tanto entre uma parte da sociedade brasileira, Wagner? Eu acho que realmente ele encontrou um veio, né, de manifestação pública, de posicionamento público, que tem uma capacidade de ir ao encontro, né, desses sentimentos que estão muito enraizados em determinadas pessoas, não dá nem para dizer em determinada classe social, porque acho que há variações intraclasses, né? Mas trabalhar com essa ideia com essa apropriação que foi se fazendo, né? E isso não é de Bolsonaro, isso é desde 2013, pelo menos, nós temos a apropriação pela direita dos símbolos nacionais, né? Da bandeira verde e amarela, dessa ideia difusa de família, né? Dessa ideia difusa da ligação com Deus, com a religião, enfim, e que comunica, quer dizer, acaba agregando as pessoas de uma maneira relativamente fácil, né? Quer dizer, são grandes elementos aí que estão nos nossos inconscientes, inclusive, né? E que acabam fazendo com que haja uma identificação com o Bolsonaro. E, para além disso, a construção, que é algo aí típico do fascismo, né? Típico desse tipo de fenômeno político que a gente denomina de fascismo, que é a construção dos inimigos, né? Aqueles contra os quais esses grupos vão lutar, né, e vão colocar toda a culpa por aquilo que eles não conseguem dar conta, né? E esse campo é o comunismo, né, é a esquerda, é o PT, né, é o Lula, são esses personagens, essas figuras, né, que vão ser objeto desse ódio, né? Comunidade LGBT, enfim, tudo aquilo que nós que estamos dentro do campo democrático, né, nós entendemos como manifestações da diversidade cultural, social brasileira e que devem ser preservados, fazem parte, né, da nossa nacionalidade, daquilo que a gente entende como Brasil. Eu acho que o que é mais grave, Glauco, eu venho acompanhando a mobilização, inclusive de pessoas que têm ido às ruas nas últimas manifestações e que têm se colocado com receio maior nessas manifestações do dia de hoje. E acho que é muito importante, eu queria deixar essa mensagem aqui, o ódio e o medo que se gera a partir desse ódio, essa é a arma do fascismo, né? Quem está com receio de ir às ruas nesse momento, acho que a gente tem que respeitar, é claro, mas é muito importante dizer o seguinte: o 7 de setembro e o Grito dos Excluídos, vocês já têm falado aqui ao longo da semana, né? O Grito dos Excluídos é uma mobilização que se faz já há 27 anos, campo da Igreja Católica, o campo das outras igrejas que também comungam, né, de uma perspectiva de solidariedade social, de solidariedade política, os movimentos sociais tradicionais no nosso país, os coletivos que têm surgido nos últimos anos, eles utilizam esse 7 de setembro para lembrar que nós vivemos num país desigual, nós vivemos num país injusto e que o 7 de setembro não pode ser apenas uma parada militar, não é apenas um evento oficial, ele tem que ser retomado pelo povo, né? Então, ir às ruas nesse momento é ser solidário e solidária a toda essa mobilização que vem sendo feita já há 27 anos, portanto, a usurpação do 7 de setembro pelo movimento de direita, por esse movimento, né, de raízes fascistas,
Isso é algo do ano passado e que se coloca com muita força esse ano. Mas acho que sair das ruas nesse momento é um equívoco, né? É um equívoco e é preciso demonstrar coragem e solidariedade com aquelas e aqueles que estiveram nas ruas nesses últimos 20, 27 anos, né? Então, acho que esse elemento é muito importante. O medo, ele é a grande arma dos fascistas e acho que nesse dia a gente precisa ser solidário àquelas pessoas que estão nas ruas e que estão lá com todos os seus direitos, né? E entendendo que as ruas são, né, a luta nas ruas é uma luta muito importante para quem quer transformar a sociedade, para quem quer reconstruir esse país, né? Wagner, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente volta a conversar não só sobre o dia de hoje, mas também o de amanhã e o depois de amanhã. Muito obrigado, Wagner. Fico sempre à disposição, Glauco. Um grande abraço e a quem vai às manifestações, boas manifestações, não caiam em provocação, mas também não aceitem provocações, né? Esse é um direito inalienável do cidadão, da cidadã se manifestar, sobretudo num dia de hoje. Um grande abraço a todos e a todas. Abraço. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.